estar, Deus, apresentando a tua filha ao Senhor, pedindo que o Senhor venha estar usando, Senhor, a vida dela, derramando a tua unção, derramando a tua graça, colocando as palavras de direção, Pai, as palavras certas, corretas, nos seus lábios, para que seja, Senhor, liberado nesse ambiente, tudo que o Senhor já colocou no coração da tua filha, Pai, e que assim possamos ser edificados em Ti, que possamos ser tocados, que possamos, Senhor, receber a cura, que é o que nós precisamos, Pai. Deus, quem sabe homens, quem sabe mulheres que estão aqui, filhos, filhas, pessoas que estão aqui, que precisam ser reposicionados para os seus propósitos, que nessa noite, Pai, seja uma noite de reposicionamento, uma noite onde o Senhor vai estar trazendo palavras de direcionamento, para que nós possamos estar sendo colocados no ambiente aonde o Senhor quer que nós esteja. Usa, Senhor, a vida da tua filha, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você aplauda Jesus bem bonito nessa noite. Graça e paz, igreja. É com muita alegria, com muito temor que eu estou aqui em cima para trazer essa palavra com responsabilidade para cada um de vocês. Primeiramente, ela fala com a gente, né? E eu quero falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu estou a semana inteira, eu leio, eu vou lá, marco, escuto, tu ouve mensagem, e Deus vai te colocando palavras, o que falar, como falar. Pode se assentar na presença do Senhor. E como o pastor falou, é sobre família. E para nós termos uma família hoje alicerçada na presença do Senhor, nós devemos se posicionar, fazer a nossa parte. E aqui nós estamos nesta noite para passar para você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor já tem nos provado e aprovados na presença dEle. E eu quero passar para você nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em cada coração aqui, cada mulher, cada homem, cada filho, filha, que você possa ouvir esta palavra e que você possa se encaixar numa dessas mulheres que eu vou falar nesta noite, e ver qual é a posição que você deve se colocar, o que tem que mudar na tua vida para o seu casamento mudar. Se é você o problema, se é o seu marido, se é o seu filho, Deus vai colocar tudo no lugar, mas vai depender da nossa atitude. Amém? Eu quero convidar você para nós começarmos a falar de Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, e no versículo 6. Essa palavra de Ana é uma palavra muito conhecida, é uma das mensagens que a gente lê, relê, já decorou, mas ela é uma palavra que fala todos os dias com a gente, porque ela ensina a gente a se colocar na presença do Senhor e confiar no Senhor, quando não há mais esperança. E a palavra do Senhor, ela fala. Eu vou ler do capítulo 6 em diante, depois eu falo do começo, porque é uma mensagem que eu já sei ela de cor, mas eu vou ler aqui do capítulo 6, do versículo 6 em diante. A palavra do Senhor fala assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E assim fazia. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Até aqui. Esta palavra é uma palavra muito forte, que ela fala no meu coração. Ana, lá no passado, os homens
eles não tinham uma mulher, eram várias mulheres. Por quê? Porque tinham que ter filhos. As mulheres no passado tinham que ter filhos. Se ela não tivesse filho, ela era uma mulher que não era respeitada lá no passado. E Ana, ela era uma das mulheres deste homem, Eucana. E a sua rival era Ana, era outra mulher. Só que ela tinha filhos e Ana não. E todo ano o marido dela pegava e subia. Eles ofereciam os filhos, ofereciam uma oferta ao Senhor. E Penina, ela ia oferecer o seu sacrifício ao Senhor, mas ela voltava de lá e começava a criticar Ana, irritar. Só que tinha, como fala a palavra aqui, porém. Eucana gostava mais de Ana. O amor dele era muito grande por ela. E ele dava mais para ela, que nem ele fala aqui, não te dei eu, não sou eu um bom marido. Ele conhecia o coração de Ana, mas ele não podia dar a ela o que ela precisava. Por quê? Porque ela era uma mulher que não... Era só Deus para fazer um milagre na vida dela. E ela chorava, ela ficava triste. Mas ela não abria sua boca para brigar com a sua inimiga. Ela ficava quieta. Ela se colocava diante do Senhor. Ana se colocou naquele tempo. Ela foi, que todo ano tinha, era uma festa. Ela foi, se posicionou, se colocou no altar e começou a chorar. E ali havia muitas pessoas naquela festa, naquele lugar. E o próprio Eli, que era o sacerdote, ele viu Ana lá, naquele canto, lá no altar, chorando. Só que ele não conhecia o coração de Ana. E ele foi lá falar com Ana e achou que ela estava embriagada. Ela estava embriagada, mas era do Espírito Santo, porque ela foi chorar nos pés do Senhor e o Senhor o abençoou naquela noite. Ele abriu a madre de Ana. E a palavra de Deus fala aqui que depois que o marido de Ana veio também e conversou a ela, ele, aqui no versículo 9, então Eucana, no versículo 8, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que não estás de coração? Por que estás de coração triste? Te sou eu o melhor do que 10 filhos? Aqui o marido dela foi lá e agradou Ana com as suas palavras. Não te sou eu um marido bom? E eu quero te perguntar nesta noite, o que está afligindo o teu coração? O que o teu marido tem falado no teu ouvido? Ele tem chegado e tem perguntado para você: como estás, meu amor? Ou ele pergunta para você diferente, com outras palavras? Eu admirei muito aqui a palavra do marido de Ana. Ele já viu que ela estava triste. Não te sou eu um bom marido? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes a gente está triste. A gente às vezes não entende o que está acontecendo, o porquê, do que. E às vezes tem aquele marido que ele vem e ele fala uma palavra como Eucana falou. E tem às vezes aquele marido que ele chega xingando. E a mulher, o coração da mulher é no ouvido. Entristece. Mas Ana, ela só se colocou diante do Senhor, ela não respondeu ele. Ela não foi aquela mulher que quis
dar com os dois pés. Tem mulher que às vezes ela está mal, está com problema. O marido chega, ela não quer falar com o marido, ela se emburra. Ela se coloca lá no canto e não quer saber. E tem aquele marido que ele chega e ele não repara isso. E a mulher se entristece. Ela fica lá pensando, eu estou mal e ele não está vendo. Mas eu quero te dizer nesta noite, mulher, quando você estiver problema, que você não estiver bem, que o teu marido às vezes chegar e não falar aquilo que você quer ouvir. Ora ao Senhor, se coloca diante de Deus, faça que nem Ana fez. Ana ouviu uma palavra de carinho. Mas às vezes a gente não ouve. Não é meu caso, tá? Mas tem mulher que às vezes ela não ouve uma palavra de carinho. E é nessa hora que o inimigo ele vem, Deus fala num ouvido, o inimigo fala no outro. E se a gente não se colocar diante de Deus, às vezes tem muitos casamentos hoje destruídos por causa disso. Por quê? Porque às vezes nós queremos ouvir respostas, o que fazer, como fazer, das amigas. E o perigo das nossas amigas, a gente tem que ver que tipo de amiga que está do nosso lado. Muito cuidado, minha irmã, com as amigas. Ora a Deus e pede para Deus colocar mulheres de Deus no teu caminho para te ajudar. Que sejam amigas, mas que Deus envie a você. Eu falo isso porque quando eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu trabalhava, tinha 8 mulheres naquele lugar trabalhando comigo. E teve um tempo que eu não tinha mais palavras. Eu só chorava. Eu chorava e questionava com Deus. Por que eu estava passando por aquela aflição? Que se Ele me chamou para a obra dEle, por que eu estava daquele jeito? Só que eu chorava e eu não me posicionava como mulher. Mas por que eu não me posicionava? Por quê? Porque eu não tinha aprendido como me colocar no meu lugar. E o inimigo aproveitou essa brecha e fez de tudo. Tudo que ele pôde fazer para separar, ele fez. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque eu perguntava para Deus, Senhor, aonde que eu estou errada? Onde foi que eu errei? Aí parece que quanto mais você orava, mais o inimigo te irritava. Tu chegava em casa, tudo que tu fazia não estava bom. Mas por que o inimigo fazia isso? Por que o inimigo usava o meu esposo? Ele ia comer, um dia estava sem sal, outro dia estava sem açúcar. Ele fazia isso por quê? Porque ele queria que eu me separasse. Ele queria acabar com a minha família. Mas eu ficava quieta, porque eu sabia que eu sabia cozinhar. E o inimigo estava ali, fazendo de tudo para separar. Eu já falei várias vezes aqui, chegou um tempo que os meus filhos disseram, mãe, deixa o pai que vai quebrar cara, vai viver tua vida. Mas eu sabia que lá no fundo, Deus tinha um propósito na minha vida. Eu não sabia de onde que eu ia tirar força para mim vencer, para mim sair daquela situação. Mas Deus, Ele sabia que eu ia vencer, Ele estava comigo. Eu sofria, mas lá na frente eu sabia, não vai durar para sempre. E eu não tinha uma amiga para mim chegar lá e abrir meu coração. Eu tinha aquelas amigas que trabalhavam comigo, não era todas, mas a maioria dizia assim, Rose, vai viver tua vida. E tinha 2 pessoas que disseram, Rose, eu estou contigo. Vamos lutar, vai dar certo. Eu ouvi aquela palavra, mas eu não via a resposta de Deus na minha vida. Foi 2 anos que a gente ficou fora da direção de Deus, não fazendo coisa errada, mas tipo parado. E eu
E eu dizia, Senhor, onde é que tu estás? Que eu estou nessa situação. A minha mãe não sabia, porque eu disse assim, se eu ligar para minha mãe e contar o que está acontecendo, eu não vou resolver o problema, eu vou criar mais um problema. Até que um dia Deus me deu uma luz, eu liguei para o pastor Neri, que era amigo do pastor, e contei a minha situação. Aí ele disse, não, Rose, não vai ser assim, a gente vai te ajudar. E eles foram daqui lá, foi lá, aconselhou, falou, só que o inimigo não sossegou por ali. Eu tinha vários motivos, várias razões para viver minha vida com os meus filhos, só eu. Eu tinha vários apoios, de irmão, de irmã, de pai, de mãe, até do lado do meu marido, para mim viver minha vida. Só que eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu orava e dizia, Senhor, me dá sabedoria, me dá uma direção. E Deus me fez que nem Ele fez com Ana. Eu chorava e um dia o Senhor me respondeu. O Senhor começou a me ensinar como andar no caminho. Aí eu só ouvia, que nem diz a Jéssica, muitas vezes, com várias razões, de chutar o balde. Eu ficava quieta. Eu estava com a minha razão, eu sabia que ele estava errado. Só que eu era aquela mulher que era muito neurótica, muito apegada nas coisas. Eu me lembro uma época, eu trabalhei, fazia hora extra, eu trabalhava numa gráfica, eu comprei a minha cozinha, e quando foi para nós ir para Telemaco Borba, ele foi desmontar a cozinha e ele bateu naquela porta com tanta força na cozinha que eu fiquei com vontade de pegar a cadeira e derrubar ele. Eu fui lá, sacrificava, trabalhava, disse, meu Deus, eu disse, só que o inimigo estava fazendo o quê? O inimigo estava fazendo ele bater naquilo que eu gostava para ver eu ir lá e dizer assim, ó, vai viver tua vida que eu vou viver a minha. Ele lutou até o último segundo de nós ir para Telemaco Borba. A gente quase colocou o pastor dentro de uma caixa para trazer. Porque o carinho é difícil, meu Deus do céu. Era insuportável. Só que eu dizia, não, eu vou vencer. Aí eu pensava, meu Deus, uma filha de 15 anos, um menino de 17. É aquela fase que o inimigo está fervendo. É as escolhas que eles vão escolher, o que eles vão ser no presente. E eu ficava calada, eu disse, não, eu vou vencer. E tinha várias amigas ali em roda que faziam de tudo para me ver vencer, mas de outra maneira. Mas eu venci. E foram muitas lágrimas, que nem Ana aqui. Eu fazia que nem Ana, eu não comia mais. Quando eu vim, hoje as pessoas acham assim, nossa, tu engordou. Agora eu estou entrando em forma de novo. Mas eu vim para Telemaco Borba, eu era bem magra, eu engordei uns 15 quilos. Eu não comia mais. Porque tem mulher, pessoas que ficam nervosas e comem. Eu não conseguia comer, eu comia, me fazia mal. Até hoje, dependendo do que eu como, no outro dia eu estou com aquela dor de cabeça insuportável. Me estraguei. Por quê? Porque eu chorava, não conseguia comer. Foi um momento terrível. E um dia, quando já tinha passado todo o processo que estava... Deus já tinha restaurado o meu casamento, eu estava lendo aquela mensagem aqui no livro de Samuel também, que fala de Abigail. É uma história muito linda, a história dela também. Que o marido dela era Nabal. Quem era Nabal? Nabal era um homem ruim, duro de coração. 2 Samuel, capítulo 25. Eu não vou ler toda a história, mas vou falar desse episódio dessa mulher. Ela tinha também várias razões aqui para deixar o rei Davi lá e exterminar com o marido dela, com os filhos dela. Por quê?
porque o marido dela era muito estúpido, segundo a palavra aqui que você lê. E a palavra de Deus fala que Davi mandou seus servos ir até aonde Nabal morava, para ir lá ver como estava, porque ele estava indo bem. E lá no passado, quando eles vinham, ele dava uma ajuda, uma oferta e mandava para o rei. E Nabal foi mal educado com os servos de Davi. Só que a mulher dele ficou sabendo da situação. Abigail ficou sabendo e ela soube que Davi estava vindo com os seus homens para matar seu esposo, para acabar com a raça dele. Mas ela foi uma mulher sábia. Mesmo ela sabendo que o seu esposo era ruim, era um homem duro de coração, ela foi lá, pegou tudo do melhor, de tudo que ela tinha, arrumou e foi ao encontro do rei. E ela se jogou aos pés de Davi e pediu para ele: não mata meu esposo, não mata meus filhos. Ela fez a parte dela como mulher de Deus. Por quê? Porque ela acreditava que Deus ia mudar aquele homem. E o que você tem feito para mudar o seu marido? Mesmo ele fazendo coisa errada, ele estando errando. Às vezes, que nem eu falei, eu tinha vários motivos para ter vivido outra vida. Mas só que eu acreditava que Deus, ele ia mudar. Ele ia fazer algo bem melhor do que eu estava vivendo. Lá no fundo eu tinha uma esperança. E Deus falava comigo muito em sonho. Às vezes eu contava o meu sonho, o Felipe e a Jéssica diziam: a mãe sonha, daqui uns dias acontece. E Deus me mostrava a vida dele como ia ser se a gente tivesse se separado. E no mesmo tempo Deus me mostrava que o poder estava na minha mão para salvar ele. Muitas vezes Deus me mostrava ele indo e voltando. Ele não sabia aonde era o caminho, como ir e como voltar. Ele ia e voltava. E naquele sonho Deus mostrava: você vai levar ele no caminho. Que era o caminho que a gente estava se perdendo no casamento. Quando a gente veio aqui para Telêmaco, eu tive também um sonho. Deus me mostrou assim nitidamente. Aí quando a gente veio para cá, eu fui trabalhei 1 ano e meio. Ele estava tão desacreditado, tão perturbado, que ele me levou ver o serviço. Ele olhou para a casa da mulher e disse: duvido que tu aguenta 3 dias aí. Estava desse jeito. Eu disse assim: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu disse: vou dar conta do recado. A casa era enorme, tinha 17 peças. Eu me virava nos 30, eu fazia almoço, eu lavava roupa, eu passava roupa. Nós morávamos ali atrás do Mercado Costa. Aí a gente estava numa situação financeiramente muito difícil. E ele tinha o lado ruim dele, mas tinha o lado bom. Ele não queria que a Jéssica fosse a pé no colégio sozinha. Aí eu preferia subir trabalhar a pé. Eu ia a pé ali nós morávamos perto do Eliezer, onde o Eliezer morava. Eu ia trabalhar lá atrás da casa do Andrei. Eu ia a pé, eu subia o morro para subir com a Jéssica, para ela não ir sozinha para o colégio, para a escola. E eu trabalhei, Deus me deu graça e eu venci. Ele trabalhou numa empresa 3 dias, chegava em casa, que só Deus na causa. Olhava para ele e dava dó. Aí eu disse: Senhor, ele está apanhando e não muda. Eu pensava: vai mudar, né? Foi um processo enorme para mudar. Aí eu sempre ouvindo e calada. Tipo, reclamar. E o inimigo... Tu quer ver o inimigo atacar, pode ter certeza, ele quer destruir um casamento, ele fica cutucando. Ele cega tanto o homem como a mulher de uma maneira que ele não vê
para usar, para perturbar, para ver se você chuta o balde mesmo. E eu venci. Eu trabalhei um ano e meio quase na casa daquela mulher. Ela me dava o dinheiro do ônibus, eu guardei aquele dinheiro. Eu guardei até que ela me deu a conta. Aí, venci aquele processo. Só que o inimigo lutava. Uma vez eu me lembro que a gente estava lendo um livro, 21 dias de oração, né? A gente estava, acho que no 4º capítulo daquele livro. Naquela época foi bom? Foi. Hoje, como eu falei, nós temos que se posicionar. É bom nós lermos livro? É bom. É que nem a Bíblia, não adianta eu ler e não obedecer. Então eu tenho que ler e ver o que tem de bom ali e começar a praticar. E quando a gente estava no 4º capítulo daquele livro, até no 3º ele leu. E tinha alguma coisa que ele tinha ganhado, que ele foi numa igreja, e ele procurou e não achou. Foi um motivo de briga. Gente, ele falou tanta coisa, tanta besteira, por causa de era uma correntinha. E eu tinha certeza que estava lá na gaveta. Procurou, não achou. Aí sei que eu e a Jéssica e o Felipe acabamos lendo aquele capítulo daquele livro lá e orando sozinho. Ele não leu. A gente continuou lendo. Aí no outro dia eu fui lá no quarto, abri a gaveta da cômoda, estava lá a corrente. Aí ele disse assim: ah, você escondeu, daí colocou aqui de novo. Foi isso que ele falou. Dava vontade de pegar aquela corrente para no pescoço dormindo e torcer. O inimigo fazia assim para irritar, mas eu ficava calada. Aí chegou um dia que eu orei, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu disse, eu deixei de um serviço que eu gostava, eu vim para Telêmaco. Eu disse, uma cidade que eu não gosto, que eu não gostava daqui. Eu disse, eu não estou vendo nada. Até que um dia Deus começou a falar no meu coração. Aí, que nem diz a Jéssica, eu não falava nada, eu ficava quieta. Aí um dia eu sentei e disse, Senhor, me dá sabedoria e eu vou falar tudo. Aí comecei a falar. Aí eu falei, eu disse, ó, tá assim, assim, assim. Eu trabalho, eu não reclamo, te dou dinheiro, eu te ajudo. Um dia ele disse para mim assim, tu trabalha porque é a tua obrigação. Era isso que o inimigo fazia, assim, tipo, cutucava a razão, ficava ali. Tipo, tu não faz mais que a tua obrigação, trabalhar. Só que daí ele estava naquela, queria ir para Pato Branco de volta. Eu disse, não, lá eu não volto. Aí parecia uma coisa, o homem lá que eu trabalhava na gráfica ligava e dizia assim, Rose, ninguém faz o que tu faz aqui, tua vaga está aqui se tu vir para cá. Aí um dia ele disse assim, vamos voltar para lá, a vaga de serviço tu já tem? Eu disse, não, não vou voltar. Eu disse, quer voltar, volte sozinho. Aí a gente conversou, daí eu disse, ora, se coloca diante de Deus, vê o que Deus quer de você, não o que você quer de Deus. E eu comecei a orar, eu disse, Senhor, me mostra onde que eu estou errado, onde foi que eu errei. E fiz que nem Abigail, me posicionei, me coloquei diante de Deus e comecei a oferecer o meu melhor. Porque eu ia na igreja, só que eu ia lá, eu acho que do nosso tempo lá no Rio Alegre, eu acho que a Zete, tem mais alguém aqui que era de lá, a Letícia, bem poucas pessoas. Eu ia lá, eu sentava na fileira, lá na terceira fileira, de trás para frente, abaixava a minha cabeça. Eu tinha um cabelo que vinha até aqui, eu puxava aqui na frente e não conversava com ninguém. Ficava lá, bem quietinha, na minha. E só dizendo, o que eu estou fazendo aqui, Senhor, que eu não estou vendo nada. Nada muda. Parece que está pior. E lendo essa palavra aqui, Deus... Aí eu não entendi o que estava acontecendo. Porque quando você está num momento bom, tu já sentiu vontade de orar sem ter problema? Quando nós estávamos em Criciúma, eu levantava às 5h30 da manhã, 6 horas, ia orar lá com uma irmã na igreja. Estava mil maravilha.
Aí eu limpava a igreja, descia, eu fazia a marmita para uma empresa, fazia almoço. E eu sempre orava. Estava bom. Só que eu não sabia para que. Orava, mas estava tudo bem. Depois eu fui entender a resposta daquela oração. Deus já sabia o que tinha lá na frente. Porque eu não tinha mais força de orar. Eu fazia que nem Ana, eu só chorava. Aí um dia eu orei e disse, Senhor, muda, que nem eu falei aqui essa situação. Só que eu era aquela mulher que eu não falava, eu ficava quieta. Reclamava disso, reclamava daquilo. Nada estava bom. E eu fazia o melhor, porque eu era uma mulher bem chata, bem neurótica. Muitas vezes briguei com a Jéssica, pequena, porque fazia coisa, queria que fizesse do meu jeito. Mas Deus, Ele me deu força, me deu graça para me vencer. Aí um dia eu estava orando e Deus, como eu falei, Deus me mostrou num sonho nitidamente. O inimigo entrando na minha casa em forma de uma pessoa, falando que ia ali para fazer arrumar a luz, que era o relógio da luz. Aquela pessoa entrou toda cheia de arrumadinha no sonho e foi lá e desligou a luz. Ficou escuro dentro da minha casa. E ela entrou no meu quarto. Quando vi aquela pessoa de terno, bonita, aquela pessoa me olhou e disse assim, ele eu matei, agora eu vou matar você. No sonho. Aí, tipo, o que era aquilo? Era a morte espiritual. O pastor espiritualmente estava morto. Ele não acreditava mais em Deus. Por quê? Porque ele era aquela pessoa que ele fazia, mas que nem ele falou, a gente fazia e não via resultado, não via as pessoas, tipo assim, as pessoas só reclamavam. Depois que a gente entendeu que o que você faz na igreja, tu tem que fazer para Deus, não para as pessoas. Aí Deus começou a abençoar a vida da gente. Então, quando você estiver fazendo algo na igreja, meu irmão, minha irmã, espera a resposta de Deus, não de homens, de mulheres. Não espera ninguém te dizer assim, você quebrou tudo hoje. Porque quem quebra a gente é o Espírito Santo, mas Ele quebra e faz tudo de novo. Ele faz o vaso, Ele desmancha, Ele amassa e Ele transforma. E a gente esperava muito isso. Às vezes a gente fazia aqueles, nada contra, círculo de oração, mas quando acabava aquilo a gente quase se desviava. Era só pela graça. Por quê? Porque todo mundo queria cantar, fazer bonito ali para dizer que fazia o melhor. Todo mundo ia lá, tipo assim, não era uma coisa para Deus, era um desfile. E quando eu entendi o que tu fazia, eu fazia para Deus. Mas você se entristecia, porque você dava o teu coro ali e as pessoas não valorizavam. Mas quando eu entendi que quem te valoriza, quem te dá a nota 10, quem te coloca para cima é Jesus, eu comecei a vencer as coisas bem mais fácil. E dentro da minha casa também. Porque às vezes nós mulheres, quando você faz algo dentro de casa, faz uma coisa diferente, tem aquele marido que chega de gol, nota 10. E tem aquele marido que ele come, enche a barriga e não fala nada. E a gente fica esperando. Uma vez eu era assim. Chegava o dia da mulher, eu esperava um presente. Não me dava um presente, eu pirava. Ficava braba. Chegava o dia das mães, eu queria um presente. Ele não era meu filho, ele era meu marido. Ficava braba. Nunca me esqueço, uma vez eu fazia marmita e precisava de um liquidificador. Chegou o dia da mulher, eu disse assim, ele vai me dar um liquidificador. Não me deu. Aquele dia ele quase almoçou fora, de tão braba que eu fiquei. Não me deu. Eu, na segunda-feira, fui lá na loja, disse, vamos lá comprar. Daí fomos lá comprar, não deu certo. Por quê? Porque ele era aquele homem, aquele pastor, bonzinho demais. Você ser pastor é uma coisa, você ser bom é outra.
Ele emprestou, deu o nome dele lá para o irmão comprou, não pagou, a loja não vendeu. Aí eu disse assim, eu quero, ele não vê que eu preciso, daí dá o cartão para o outro e suja o nome e eu pago o pato. Aí, naquela época, eu falava um monte de coisa. A gente acabava brigando. Mas chegou um momento que, de tanto eu dizer assim, não vou falar mais. Eu comecei a orar e pedir para Deus me dar graça. Para Deus me direcionar. E o Senhor começou a abençoar. Eu comecei a fazer marmita para uma empresa. Eu vendia. E Deus começou a trabalhar de uma forma que eu conseguia ganhar um dinheiro e ir lá e comprar minhas coisas. Ajudava também. Mas só que o inimigo sempre estava ali lutando para tentar impedir o propósito de Deus na vida da gente. E como eu falei, eu não conhecendo essa palavra, eu me posicionei como Abigail. Eu dava o meu melhor, fazia, acalmei a tempestade, muitas vezes, que nem quando a gente veio para cá. A minha família toda dizia assim, tu vai fazer o quê num lugar que tu não conhece? Todo mundo estava me apoiando. Eu disse, mas se eu não for, eu não vou saber o que vai dar nisso. Aí a gente veio para cá. Só que eu pensei, a gente vai ir 1 semana, 2 semanas, vai estar 1000 maravilhas. Não, foi um processo. Deus provou, foi até que a gente acertou. Até que deu certo. Só que eu cheguei, conversei, falei. Ele se colocou em oração e Deus começou a trabalhar. Colocar as coisas no lugar. Quando ele entendeu o que Deus queria com ele, não o que ele queria com Deus, eu ganhei a conta. Aí a mulher falou que não precisava mais de mim, porque era só de uma diarista que ela precisava. Aí Deus começou a abrir as portas, o caminho começou a se abrir. Só que a gente não queria mais. A gente ia trabalhar e cuidar da nossa vida e ir para a igreja e pronto. Só que não era esse o propósito de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, não é quando nós queremos, é que nem foi ministrado aqui quarta-feira, né? É quando Deus quer e como Ele quer. E para nós, se eu tivesse lá atrás dado ouvidos, não com meus irmãos, minha mãe, não tivessem razão. Eu tinha a razão de ter ficado e largado mão de tudo. Mas que nem eu falei, será que eu estava hoje aqui, há 1 ano e 6 meses, eu ia ter a honra de estar entrando na igreja com os meus 2 filhos casando? Eu ia ter a honra de estar vendo minha filha hoje, ou como ela ministra aqui, às vezes aqui em cima, num altar? Era isso que eu ia ter hoje, será? Então, muitas vezes, minha irmã, eu digo para você, coloca diante de Deus. Às vezes tu diz assim, mas eu já fiz de tudo, meu marido não vê nada, não me dá nada. Faça que nem Abigail, dá o teu melhor, faça o teu melhor. Ela foi lá e se colocou, se posicionou e implorou, Davi, deixa meus filhos, dá mais uma chance. Só que não, ele não mudou. Aí o que aconteceu? Deus pelejou por ela. Ele tomou o seu vinho lá, e lá ele teve um infarto e morreu. E Deus presenteou ela com o rei Davi, porque o rei podia buscar mulheres lá no passado, não era uma, era várias. Ele foi lá e convidou ela para ser rainha. Então, se coloca diante de Deus, Deus quer fazer de você uma rainha se você não é ainda. Não vai precisar, às vezes, ele matar seu marido. Que daí, às vezes, ele vai, tipo assim, já pensou Deus matar todos esses homens aqui? Mas ele pode matar o velho homem como ele matou o velho Nelson, que era insuportável. Mas só que eu tive que mudar. Eu tinha o meu lado errado também, tinha. Não era só nele. Eu tinha minhas razões de ter ficado ouvindo meus parentes, não ter vindo para Telêmaco Borba.
Só que hoje, quando a gente vai lá passear, lá na minha mãe, lá nas minhas cunhadas, tipo assim, para eles nossa, ninguém mais dava nada, nem eles davam nada mais para o pastor. Uma vez meu irmão foi lá visitar a gente, que daí quando eu vi que não dava mais, eu contei para minha mãe quando eu estava vindo embora já a situação. Eu já tinha pedido até aos 30, estava dando os 30. O meu irmão foi lá visitar, o meu irmão quase que, não sei se ele ia conseguir, mas disse que quase que deu uma surra nele. Que ele falava tanta besteira que nem ele, não era ele, era o inimigo, para ver se você fazia para destruir a gente. Só que eu me calei, não falei nada. Eles não viam mais resposta, não viam mais mudança nenhuma nele. Todo dia eles ligavam perguntando como é que estava, como é que não estava. E o tempo foi passando. Hoje ainda eu estava conversando com a minha cunhada. Tipo assim, para mim foi um aprendizado, foi. Depois até minha mãe, eu falava com a minha mãe, ela estava lá, às vezes, reclamando de alguma coisa. Eu dizia, mãe, não é assim. Tipo assim, a minha mãe aprendeu comigo. Tipo, às vezes, muitas vezes, você ficando quieta, você impede uma tempestade grande dentro da tua casa. Mesmo você tendo razão. Hoje, muitos casamentos estão no segundo casamento, por quê? Porque, às vezes, a mulher, ela não suporta, mas ela não foi ensinada como se comportar dentro de uma casa. Então, por isso que você, mãe, você, mulher, que ainda não tem filhos, o dia que tu tiver uma filha, um filho, ensina a tua filha a ser uma dona de casa. Ensina ela a arrumar o quarto dela. Ensina ela a colocar as coisas no lugar. Porque hoje, às vezes, você não precisa pagar uma empregada. Às vezes você tem uma empregada, mas às vezes você vai precisar se virar lá na frente e não vai ter condições de pagar alguém para cuidar da casa. A tua filha não vai ter condições de ter alguém para arrumar a casa dela, se ela não saber arrumar. E isso vai pesar para você, mãe, que não ensina. Porque se você não ensinar a tua filha a arrumar o quarto dela, ela ir lá cuidar as coisas, colocar no lugar, ela não vai aprender com o marido. Tem homens também que eles... A mãe é aquela mãe neurótica demais. E ele casa, ele quer que a mulher seja igual. Mas às vezes ela vem de uma família que a mãe não era assim. Então senta e conversa. Ó, eu gosto das coisas assim, assim, assim. Só que não fala para ela eu gosto, ajuda. Se trabalha os dois, se ajudam, que nem a Jéssica falou aqui do Alisson. É um probleminha que às vezes causa um problemão. Se você não vigiar, você acaba com o casamento. Toalha molhada em cima da cama, ou coisa para irritar a mulher, né? Ainda bem que o pastor não é assim. E às vezes se te irrita tanto, tipo creme de dente, vai lá e fecha e guarda. Se falar não mudou, porque o homem tu fala uma, fala duas, se ele não fez, na terceira vez ele não faz de novo. Ele não vai fechar por pirraça, ele é pior que criança. Então, se você orar e colocar diante de Deus, Deus vai mudar. Deus vai trabalhar. Às vezes você fala uma, fala duas, na terceira não fala mais. Quando tu menos espera, ele está fazendo melhor do que você. E Deus, ele trabalha em nossas vidas. Mas nós temos que ser como essas mulheres aqui. Chorar para o Senhor. E não ir chorar em ouvidos que às vezes querem acabar com você. Tem aquele filme aqui, eu acho que todo mundo já assistiu, Prova de Fogo, né? Que as amigas vêm lá aconselhar a mulher, larga a mão. O inimigo faz de tudo para separar, mas ela não. Ela vai, ela entende o propósito de Deus. Ele era o durão de coração, tinha seus motivos, tinha. Só que quando os dois entenderam o propósito, Deus trabalhou na vida deles. E assim é nós. Se nós se colocarmos
no nosso lugar, nos pés do Senhor, o Senhor vai mudar. E outra coisa, outro dia que o pastor falou, tem marido que... Às vezes tem homem que ele não vê, tu tem que pedir para ele, para te ajudar. Ele vai lá e ajuda. Só que você não pode ir lá e reclamar, porque ele não faz como você faz. O pastor tem não sei se é só ele tem um probleminha. Às vezes ele vai lá na geladeira e diz, a Jéssica trabalha no mercado, que eu venho quase todo dia para o centro. Quando eu não venho com ele, eu venho pagar minhas contas, pegar minhas coisas. Ele olha lá se não tem leite aqui na geladeira. Ou ele olha lá na pia, não vê. Eu acho que foi ontem ainda que ele foi tomar café e não achou. Eu fui lá, achei o leite, estava lá. Se ele foi na geladeira, não tinha leite. Ele foi lá e abriu uma outra caixinha. Ele não tomou café porque disse que não tinha leite. Ele foi lá e comprou. Daí chegou do mercado, estava lá a caixa. Eu disse, mas tem 2 caixas aqui. Ele disse, mas não tinha. Eu disse, mas está aqui. Eles não têm olho que nem a gente. Eles vão lá e olham ali, não vê, e vão lá. E ele foi ontem foi sábado, ontem, ou sexta, ele deixou de tomar café porque não tinha leite. O leite estava lá na pia. Daí ele disse, mas tu escondeu lá embaixo? Eu não falei nada. Ele não se abaixou para ver, estava na partilheirinha de baixo, deitadinho lá. Estava lá, ele não viu. Então, é coisinhas assim, daí se você é aquela mulher rixosa, tu diz assim, tu está cego, não vê nada? Tem mulher que fala isso. E a gente tem que cuidar nossas palavras, no que falar, como falar. Aí nossos filhos vendo nós falar, bater boca, eles vão fazer o que a mãe está ensinando. Eles vão aprender com a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu aprendi muito, que nem eu falei, a minha mãe não teve como ensinar a gente, porque ela tinha que trabalhar. A gente, desde pequeno, trabalhava, me virava. E hoje, dentro de casa, tem mulheres que ela gosta de... É padaria, é mercado, é padaria, é mercado. Hoje não tem mais a tua mãe, mas tem o... Tu entra lá no Facebook não, no YouTube, aprende, ensina tudo, como você fazer um pão, como você fazer um bolo. Às vezes entra lá para achar coisas que não prestam. Destrói teu casamento e você não sabe. E deixa de fazer algo dentro de casa para economizar, de fazer um pão, às vezes. Hoje tu vai com R$3 na padaria, você compra 3 pão, é quase R$1 cada pãozinho. Um pacote de farinha, você faz 10 pão. 10 pão dura um mês. Lá em casa não, lá dura mais, porque eu não faço. Uma vez eu fazia bastante pão, bolo. Daí, quando eu vi que fazia mal, eu comecei a reduzir. Porque daí eu parei de comer, eu não queria que o pastor comesse, porque ia fazer mal para ele. Às vezes ele diz, tu não faz mais. Uma vez eu fazia bastante, agora eu faço menos. Pão é bom, só que se tu comer todo dia, a gente acaba engordando, ele acaba criando... faz mal para a gente. Então, eu tenho cuidado nessa parte da comida. Mas é uma coisa que mães que têm criança, dá para você fazer. A Jéssica e o Felipe, até 4, 5 anos, eu fazia a festinha deles. Eu não tinha condições, mas eu fazia pão de queijo, eu fazia as coisas, aquilo que eu sabia fazer, eu fazia. Aí hoje não, hoje a gente compra tudo, né? Tudo é na padaria. Tu vai comprar um centro de salgado, é 50, 60 reais. Se tu pegar 50, 60 reais, você faz um monte de coisa, se tu comprar lá no mercado. Tu olhar lá no YouTube. Então, é maneiras que você pode economizar e pode dar algo que você está fazendo para os teus filhos. Não correndo o risco, às vezes, de comprar algo lá e fazer mal. Então, nós temos que ter essa sabedoria de administrar a nossa casa. Fazer, porque a maioria dos homens adora um bolinho frito. O pastor quer fazer bolinho de massa de pão lá, ele come. Feijão com macarrão é o prato preferido dele.
Às vezes a gente chega em casa, foi quarta-feira, eu estava cansada. Aí aquele cheiro do salgado do Alex lá, que é uma tentação. Aí eu podia dizer para ele, pega um lanche ali, porque eu não ia comer, né? Eu não, peguei, fui lá, esquentei a comida para ele comer. Fui lá, esquentei, ele pegou e jantou, mas podia bem ter pegado no salgado, né? Mas nós vamos economizar. Então, tem coisas que você tem que pedir para Deus te dar direção, mas você tem que ter atitude. A mesma coisa, tem nada contra, a gente ora quando a pessoa pede oração. A pessoa diz, ora para mim, ora para o fulano, ora para o ciclano. Mas às vezes não adianta eu orar se a mulher não tem uma atitude de mudança dentro de casa. Nós temos que ter a atitude de mudar dentro da nossa casa. A palavra de Deus é que o pastor falou domingo passado. O cara era um rei, a mulher acabou com o reinado dele. Ele foi um banana, não se deixou levar pela mulher. Ela acabou, mas ela também morreu. Nem os cachorros quiseram comer ela lá, que foi jogado, porque era uma mulher pecaminosa. Então, hoje, o poder está nas nossas mãos. O poder está na mão de uma mulher. Você pode transformar um homem, um rei, como você pode acabar com ele. E se você não pode, se coloca diante de Deus, que Deus vai te dar direção, mas para fazer dele um rei. E se ele não mudar, Deus vai fazer o que fez com Nabal. É só você se posicionar e orar. Dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo. E Deus muda, Ele transforma. Eu estava lendo também no livro de Esther, lá no passado, quando o rei estava no palácio lá, não podia chegar sem avisar o rei. Esther foi chamada por um propósito, de salvar um reino, de salvar um povo, mas ela não sabia. Ela estava lá. Quando ela descobriu que o inimigo estava tramando para acabar com o povo de Deus, ela foi lá, colocou suas vestes, se posicionou como mulher e foi até o rei. E a palavra de Deus fala que quando ela chegou, lá no passado, quando o rei não abaixava lá, como é que é o nome? Cetro. Os caras que estavam ali para cuidar do rei, eles podiam matar. Aí todo mundo olhou, quando eles viram Esther lá, eles olharam, mas quando eles viram que o rei se agradou da presença dela, todo mundo ficou no seu lugar. E ela chegou e fez um pedido a ele. E ele atendeu o pedido dela. Ela salvou o seu povo. E eu quero dizer para você, mãe, você mulher, você pode salvar o teu povo, a tua nação, o reinado, o reino que está vindo através dos teus filhos. Às vezes a tua família, a família do teu esposo. Às vezes eu brinco muito, não é você falando mal da sogra que você vai mudar a tua sogra. O pastor até falou aqui de Ruth. Boaz foi um cara que Deus colocou brilho no olho dele, ele se apaixonou por ela na hora. Imagina uma mulher viúva, ele sabendo como era a história dela, ele soube. Só que Deus estava naquele negócio. Aí até cheguei em casa, eu falei para o pastor, não tem outra explicação. Eu disse, para Deus abençoar a Esther, eu disse, imagine seguir uma sogra depois de viúva. Então, honra a tua sogra, mais mal que ela seja. Ora por ela, deixa ela falar sozinha. Às vezes tu vai lá, ela começa... Eu não sei se tem sogra assim aqui, eu não sou assim, tá? Às vezes vai lá, começa a falar mal, porque eu acho que onde tem 4, 5 noras, deve ser meio difícil, né? Porque aí uma quer ser mais paparicada pela sogra do que a outra.
Aí vai lá e fala mal, às vezes a sogra não gosta, daí fala mal, daí ela vai lá e leva para a cunhada. A sogra falou isso de você. Eu sei isso porque eu não cheguei a morar perto da minha mãe, mas às vezes acontecia algumas coisinhas. E a minha mãe, às vezes, falava, eu ficava... Até eu falei com ela hoje, eu disse, eu vou falar no teu nome. Mas quando ela entendeu o propósito de Deus, Deus começou a trabalhar. Então, tem sogra, a gente tem que orar. Deus tem abençoado ela porque ela tem te dado um esposo. Ela tem a vida dela, você tem a vida tua. Cuida do filho dela como ela cuidou. Às vezes você vai lá, tem mães, tem sogra que vai lá, meu filho não gosta disso. Meu filho é assim. Deixa falar sozinha, não fala nada. Porque se você falar, agora é eu que cuido dele, não sei o quê, você vai criar uma situação. Então, teu filho casou, ele vai ter a casa dele, a vida dele. O Felipe casou. Eu não vou lá na Alessandra, dizer assim, Alessandra, o Felipe não gostava disso aqui, eu nunca fui lá. Nunca fui lá me meter. Vou lá na casa dela, às vezes ajudo ela a fazer as coisas, ajudo a Jéssica, mas não fico me metendo. Porque a gente tem que conhecer o lugar da gente. Nós temos que conhecer o nosso lugar. Não é porque eu vejo, se eu ver uma coisa errada, eu vou chamar o Felipe e vou dizer assim, tu está errado. A Jéssica às vezes chegou lá, falou, disse, não é assim, é assim. Não vou ter que puxar para o lado dela a dor dela. Não, eu vou ter que ensiná-la a ser uma mulher. Daqui a pouco ela vai ser mãe, já ensaiando. Daqui uns 2 anos, acho que vem 2 daí. Ela é a Alessandra. Então, ela tem que saber se colocar, se posicionar como mulher, como dona de casa, e daqui a pouco como mãe. Até falei para ela esses dias, eu disse assim, quer comprar alguma coisa? Compre agora, porque depois que vem filho, não que tu não vai comprar, mas vai demorar. Então, faz o que quer fazer agora, economiza, vai lá e faz. Depois que vem um filho, é diferente. Então, nós temos que saber se posicionar como mulher para salvar nossos filhos, para salvar o nosso casamento. E Deus faz isso. Que nem eu falei, a minha vida não dava mais nada. Ninguém dava nada. Mas quando ninguém dava nada, Deus fez tudo. Transformou. Então, eu quero dizer para você, mulher, se posiciona. Pediu para o teu marido te ajudar dentro de casa? Ele fez, não fez do teu jeito? Pede para ele fazer vários serviços. Aquele que ele faz melhor, deixa ele fazer. Porque tem um serviço que ele faz melhor do que a gente. Só que a cozinha não é lugar de homem. Eles não sabem cuidar uma cozinha como uma mulher. Eles vão lá para ajudar. Quando a gente pede, e pede com um jeito. O pastor não precisa eu pedir. Às vezes ele vai lá e faz, dependendo do serviço. Às vezes ele não vê que eu estou precisando. Eu peço lá, ele pega e vai lá e ajuda. Mas tem vezes que eu estou cansada, ele chega, ele vê o serviço lá e faz. Tem vezes que tem serviço lá, ele não vê, eu vou lá e peço para ele me ajudar. Mas eu vou educadamente. Não adianta eu ir lá e dizer assim, tu não está vendo que estou com um monte de serviço aqui para fazer? E tem mulher que fica braba, porque o marido não vê. Mas se você ir lá com carinho, com jeitinho e pedir, ele faz. Aí tu diz, pastor, ele não faz. Coloca ele na oração. Deus vai transformar, vai mudar. Me lembro uma época que tem homens que ele não vê quando a mulher precisa de algo dentro de casa, que nem eu falei. Quando eu precisava de um liquidificador. Uma vez eu queria um micro-ondas. Primeiro micro-ondas que eu tive. Eu quase que quebrei na parede o micro-ondas. Por quê? Eu insisti tanto que eu queria um micro-ondas, o pastor foi lá e comprou. Só que nós estávamos meio apertado. Aí ele
ajudou o irmão lá, acabou emprestando um cartão, não deu certo. Aí atrasava a prestação do micro-ondas. Ele ia lá pagar, eu me lembro uma vez que ele disse, mas precisava comprar essa porcaria aqui. Eu ficava assim, pé da vida. Até que não terminou de pagar aquele micro-ondas, foi uma... Aí eu peguei e desisti, eu disse, eu não vou pedir mais. Eu comecei a orar, eu disse, Senhor, eu quero, mas não posso pedir, porque, tipo assim, eles não veem que tu precisa. Agora ele vê. Agora é diferente. Por quê? Porque Deus trabalhou. Aí eu queria as coisas, ele não comprava. Não pedia, mas tem que comprar? Precisa. Tem homem que ele cuida mais do carro do que da mulher. Então, nós temos que ter esse cuidado. E, às vezes, algo que a gente precisa dentro, tu tem que ver se tem necessidade de comprar. Economiza, que nem eu falei, seja sábia. Vou economizar dentro de casa. Sobrou tanto. Tem um marido que trabalha e dá o dinheiro na mão da mulher. Tem alguém aqui que faz isso? Ou não tem nenhum? Tem uns que fazem isso, dá o cartão na mão da mulher. Só que daí tem que ser sábia, ir lá e comprar o que precisa, não o que você gosta. Porque se tem algo que o cartão chama a atenção, é coisa que tu não precisa, só o que você gosta, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu comecei a orar, e Deus começou a me dar a sabedoria, da graça, sabe? Eu não pedi mais. Eu comecei a orar, comecei a trabalhar, como eu falei, fazia minhas marmitas, vendia. E Deus começou a trabalhar. Agora Ele quer comprar as coisas e eu não deixo. Tem vezes que eles vão comprar isso, eu digo, não, dá mais uma segurada. Até quando a gente estava pagando aluguel há 4, 5 meses atrás, eu tinha uma mesa, ele queria comprar uma mesa. Foi uma peleia para comprar a mesa, eu não queria. Eu tinha uma mesa redonda, ele queria uma mesa quadrada, grandona. Eu disse assim, não, eu não, é cara a mesa. Eu disse para ele, não vou comprar. Aí até ele disse assim, tem mulher que quer as coisas, o marido não dá. Eu disse, eu quero comprar e você não quer. Eu disse, não é que eu não quero. Eu disse, agora não precisa. Aí, tipo assim, Deus começou a trabalhar dessa forma. Só que Deus me deu graça que, tipo assim, não é porque Ele compra o que eu quero que eu vou lá e vou me aproveitar. Que se eu quiser, Ele vai lá e... tem o cartão? Eu tenho uns 2, 3 cartões, ele tem 2. Você pode ir lá e comprar, mas será que vai conseguir pagar? Não vai. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de administrar o que Deus coloca na nossa mão. E Deus, se você não tem esse controle, Deus quer te dar esse controle na tua mão. Às vezes eu vejo, já vi muitas mulheres, ela não gosta de comprar roupa barata, ela gosta de comprar roupa de marca. E as pessoas não olham para mim se eu estou com uma roupa cara. Elas olham para ver se eu estou bem arrumada. Mas a melhor coisa é você estar bem aqui dentro de você. Não adianta eu estar aqui toda bonitona e lá dentro está toda arrebentada. Então, Deus quer fazer hoje de nós, mulheres, umas mulheres transformadas, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus quer fazer de você essa mulher. E Ele quer fazer de você para que os teus filhos venham ser uma bênção também. As tuas filhas sejam uma bênção. Eu agradeço muito a Deus. Às vezes eu ouço mãe reclamando. Eu não sei o que é sofrer com o filho dentro de casa. Eu nunca tive isso. Que nem eu falei, muitas vezes a gente sofreu, mas por falta de aprender. Mas eu sempre procurei fazer o meu melhor. Ensinava a Jéssica a ser uma dona de casa, às vezes eu brigava com ela. Muitas vezes briguei, o inimigo trabalhava de uma forma, tipo, eu fazia a coisa certa, mas de forma errada. Mandava lavar uma louça, tinha que ser do meu jeito. Se ela não fizesse do meu jeito, quando eu via, eu estava batendo. Aí o pastor tomava a frente. Aí ia defender ela, eu ficava braba. Eu dizia assim, tu quer que ela se crie uma menina relaxada? Ele disse, não, mas tu tem que saber ensinar. Quando eu vi, eu estava dando um tapão. Quando eu vi, eu estava puxando o cabelo.
Mas por quê? Porque a minha mãe fazia isso comigo às vezes. Ela ensinava a gente quando via. Meu pai fazia, na época, um sapato de polenta, de madeira. Ela vivia dando na gente com aquilo lá, batia. Aquilo, bater era ensinar. Então, não. Aí depois eu aprendi, você tem que falar, ensinar. Não é batendo com você indo com o filho. Mas ensina e faz ele fazer. Não é do teu jeito, mas vai lá, ensina ela a fazer. Ensina a tua filha, que nem eu falei, cuidar do quarto, secar uma louça, arrumar a casa, colocar tudo no seu devido lugar. Para que quando ela cresça e ela case, você vá lá na casa dela e veja a casinha dela arrumada. Às vezes os dois trabalham. Aí tira o final de semana para pôr a casa em ordem. Quando eu trabalhava com o pastor, numa época, a gente tirava o final de semana. Ele fazia dentro de casa, eu lavava a roupa, fazia pão, ele cuidava a casa, arrumava a casa. Então, eram os dois juntos. Mas se eu não ensinar meus filhos a fazer as coisas, eles vão crescer achando que a vida é daquele jeito. Tudo no seu lugar lá jogado. Toma uma água, deixa o copo lá na sala. Toma um café, deixa o copo lá no quarto. Para eles vai ser normal. Agora, você menina que estiver aqui, às vezes diz, mas minha mãe não faz isso. Começa a fazer. Porque você vai crescer, você vai namorar, você vai casar, você vai cuidar da tua casa, vai estar tudo no seu devido lugar. Tirou um calçado, vai lá e guarda no lugar, não deixa no meio da casa. Para que não venha criar situações. E os casamentos venham ser uns casamentos que case-se uma vez só. Ensina o teu filho ser um homem, ser uma mulher, para que ele venha casar, que ele venha ser um homem que case uma vez só, uma mulher que case uma vez só. Às vezes o teu caso já está num outro caso, mas que daqui para frente Deus venha abençoar a tua vida, você possa se colocar na brecha do Senhor, colocar diante de Deus. Senhor, me ensina a ser uma dona de casa. Senhor, me ensina a ser um sacerdote. Me ensina a administrar o que eu tenho dentro da minha casa. E Deus vai te dar essa sabedoria. Como administrar. Como você cuidar do teu esposo. Como você cuidar da tua esposa. Porque às vezes a gente cobra muito. Que nem eu falei, eu ficava braba quando não ganhava. Mas só que o pastor não teve um pai que ele via o pai presentear a mãe. Ele não via o pai chegar lá, chegou o dia da mulher dar um presente, chegou o dia dos namorados, levar a mulher comer fora. Não tinha isso. Hoje eles aprenderam, porque com outras pessoas, encontros, ensinamento como esse, aprenderam. A gente também aprendeu. Então, se você quer cobrar do seu marido, tu quer cobrar da sua mulher, começa a se colocar diante de Deus. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar condições para você agradar a tua esposa, agradar teu esposo. Porque tem mulheres que às vezes o marido faz de tudo e ela nunca está satisfeita com nada. Então, ora e peça para Deus te dar sabedoria. Porque o homem não vê, às vezes, que ele está errado. E se ele erra, quando o homem erra, é dificilmente um homem pedir perdão para a mulher. Ai, amor, me perdoa. Hoje em dia, quando eles conhecem a palavra de Deus, eles vêm pedir perdão. Mas a maioria dos perdão deles é oferecendo favor. É fazendo algo para você. E às vezes você fez tudo errado, e agora vem querer me dar um presentinho, me dar isso, me dar aquilo. Mas ele não pediu perdão. Então, ora. Pede, Deus, me dá sabedoria. Aí, um momento que estiver tudo bem, você senta com ele e diz, eu não gostei disso que você falou. Eu não gostei disso, nem disso. Queria que tu não fizesse mais. Eu fiquei chateada.
Aí ele não vai fazer mais, porque para ele foi normal, para você não. Então nós temos que ter essa sabedoria, para que Deus venha honrar a nossa família, o nosso casamento. E que nem eu falei, muitas vezes eu queria as coisas, não dava certo. Quando eu vi que não dava mais, eu comecei a orar e pedir para Deus. E Deus mudou, que nem eu falei, hoje a gente sai, vai comprar alguma coisa, eu tenho que falar que não, vamos esperar mais um pouco. Tem coisas que é no tempo de Deus e não no nosso. É que nem a casa, faz 3 meses que a gente está morando na casa da gente. Desde que eu casei, eu queria a minha casa. Eu era muito apegada com as coisas, muito mesmo. Aí que nem o pastor falou que aquele dia, quarta-feira, quando eu desisti, que eu não pedi mais, as coisas aconteceram. E veio numa época que ninguém mais esperava nada, né? Eu queria, mas só que o momento certo era agora, era o tempo de Deus, não no meu tempo. E Deus sabe como fazer as coisas. E às vezes eu falava, chegou um momento que ele desistiu, ele disse, esquece, não, a gente já fez de tudo e não deu. E Deus trabalhou de uma forma assim tremenda. Até assim, conversava às vezes com o Felipe e a Jéssica, o Felipe disse, mãe, compra um terreno e faz uma casa. Eu disse, não quero terreno. Eu disse, porque esse vai pagar aluguel, fazer uma casa, pagar terreno, não dá. Aí eu comecei a orar e colocar diante de Deus. Às vezes eu falava para o pastor se esquece. Até que um dia nós fomos num encontro desses que os homens vão agora, por isso que é bom. Voltando aqui, você, homem que está aqui, vai nesse encontro de sábado. E eu estava lá, esperando o que Deus... Fui lá para ouvir, para aprender. E Deus falou comigo lá. Nós estávamos saindo para vir embora. O pastor foi lá na porta pegar. Chamou o Felipe, chamou a Jéssica. Ele não sabia que era mãe, pai e filho que estava ali. Chamou a gente e começou a falar. Que eu estava ali, não porque eu queria, porque Deus tinha me chamado para estar lá. E que o que Ele tinha colocado na minha mão era para mim cuidar. Que o que eu queria, Ele estava cuidando, Ele estava preparando. Só que o tempo era dele, não meu. E Ele disse assim, Deus vai fazer. Só que Ele está te preparando. Tu não está preparado ainda para o que Deus tem para você. E eu guardei aquela palavra, nem falei para o pastor. Ele falou da casa. Que eu muito reclamava e muito falava. Que era para mim esquecer que aquilo ali era algo que Deus estava preparando. Só que era Ele. No tempo dele. E eu não falei mais. Às vezes o pastor convidava, surgiu lá, vamos ver uma casa. Eu ia, mas ia assim, para não dizer para ele, não vou. Aí a Jéssica queria ir lá perto da casa dela. Fomos lá, vimos lá, não deu. E Deus preparou assim da maneira dele. Tentemos, no nome do pastor, não ia. Fizemos de tudo. Aí, quando a gente colocou na mão de Deus, a coisa aconteceu. Tem gente que faz 1 ano, 2 anos, que está tentando comprar e não deu certo. A gente deu, acho que 60 dias, né? Nós fomos lá na casa da irmã aqui, ela falou, a gente orou, e Deus preparou. Estamos lá, morando na nossa casa. Então, é tudo no tempo de Deus. A Suene... Moro lá perto da Suene, perto do Alex. Estamos lá. Um bairro abençoado lá. Que esses dias eu disse para o pastor, nem galo tem aqui para cantar. É tudo calminho, tudo quieto. Deus preparou lá um lugar maravilhoso para a gente morar. E é isso que Deus quer preparar para você. Mas é no tempo dele, no momento dele. E Deus quer fazer de você mulher. Esta mulher... que nem Abigail. Deus quer fazer do teu marido, se ele não é ainda.
Deus quer fazer dele um rei Davi. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar um reino através de você, Esther. Se posicionar na hora certa, no momento certo, que o rei venha se agradar de você. Mas se posiciona como mulher sábia diante de Deus. Não falando muitas vezes. Porque as nossas palavras, às vezes, não nos levam a lugar nenhum. Que o silêncio, ele fala bem mais alto. E quando Deus está no negócio, nem se fala, né? Ele trabalha de uma maneira que você não espera. Que tudo que você planeja vai por água abaixo, mas aquilo que Deus faz, Ele é maravilhoso. E que nem eu falei, quando eu vou lá nos meus parentes, todo mundo fala, nossa, quem te viu e quem te vê. E eu quero ouvir isso de muitas mulheres aqui, da tua família, que não vê mais nada em você, venha ver essa transformação no teu casamento, nos teus filhos, na tua vida. Quando ninguém mais acreditar, Deus vai fazer. Mas que você possa se posicionar. Não só estar nada contra, que nem eu falei em grupo de oração, pedindo oração. Se posiciona como mulher, como mãe. Faz a tua parte. Para que o teu filho, para que a tua filha venha lá na frente, dizer assim, mãe, eu venci, eu saí daquela vida. Mas você fez a tua parte como mãe, você não passou a mão em cima. Porque não adianta você pedir oração para as irmãs, para o pastor, e continuar apoiando o erro do filho. Passando a mão por cima. Não vai levar teu filho a lugar nenhum. Tu tem que ensinar os teus filhos. Ensinar a tua filha a ser uma dona de casa. Ensinar o seu filho a ser um homem de verdade. Cuidar. Cuidar do quarto dele para quando ele casar, ele venha saber cuidar da esposa, das coisas dele e dela também. Amém? Quero convidar você para se pôr de pé e orar em teu favor, para que Deus venha fazer de você a mulher sábia. E no livro de Provérbios fala que da boca da mulher as palavras que saem. O que uma mulher fala tem poder. Que as tuas palavras venham ter poder, mas de transformar. De transformar a tua vida, os teus filhos, o teu casamento. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta noite. Que Deus possa fazer de você uma Abigail, que Deus possa fazer de você uma mulher virtuosa. Que Deus possa fazer de você uma Esther, estender o manto para você passar por cima e cantar o hino da vitória. Amém? Agora eu quero convidar você, mãe, você, mulher, coloca a mão no teu coração. Não sei qual tipo de mulher dessas que você está se encaixando aqui. E que você quer ser, que Deus venha fazer de você esta mulher virtuosa, essa mulher sábia. Domingo passado ainda a Bruna veio falar para mim, disse, pastor, eu quero ser uma mulher que nem você. Eu disse, meu Deus, eu disse, que responsabilidade. Aí depois eu fui para casa e disse, Senhor, eu disse, dá a sabedoria que o Senhor me deu para a Bruna, dá entendimento, que ela venha saber administrar tudo que ela vir na mão dela, dá direção. Porque não adianta a Bruna querer ser uma mulher que nem eu e não saber administrar o que ela tem, não ser uma mulher sábia. Isso Deus tem para te dar, Bruna. Basta você querer. E como você falou, eu quero ser uma mulher. E eu quero pedir que Deus venha fazer de você essa mulher sábia, essa Abigail, essa mulher valente que ela tomou a frente, mesmo estando com a sua razão de deixar o rei Davi matar o esposo dela, ela deu mais uma chance a ele e colocou nas mãos do rei. E Deus pelejou por ela. Ela fez a parte dela como mulher, com razão e sem razão. Deus pelejou por ela. E Deus quer pelejar por você, mulher, nesta noite.
mas se posiciona, coloca diante de Deus os teus problemas, seja ele qual for. Coloca teus filhos diante de Deus. Mas primeiro, se o teu filho estiver errado, você, mãe que está aqui nesta noite, chama ele e conversa. Coloca os pontos nos i. Depois senta com o teu esposo, seja ele pai ou não, porque tem filhos às vezes que não tem o pai. E coloca para ele como que vai ser, como que você quer que seja. Porque enquanto o filho estiver morando com a mãe e com o pai, ele tem que obedecer. Se ele quiser ter asa, ele vai ter que voar. E você pode dar essa asa para o teu filho, ensinando ele o caminho certo. Outra coisa é você mãe que está aqui, e você mãe que está nos ouvindo, nunca se chamem a atenção, tanto o marido como a mulher, perto dos teus filhos. Tem algo errado com você? Com vocês? Não gostou do que a esposa fez? Não gostou do que o esposo fez? Seja perto dos filhos, perto de quem for. Quando você estiver sozinho, e senta e conversa. Digo, eu não gostei disso, isso não me entristeceu, eu não quero mais que aconteça isso. Porque se o pastor chamar a minha atenção perto das pessoas, ou eu chamar a atenção dele perto das pessoas, um vai tirar a autoridade do outro. Então nós temos que conversar. Tá errado? Vamos acertar. O filho errou? Chama ele de lado. Chama ele e conversa. Nunca chame a atenção do teu filho quando ele estiver errado perto dos amiguinhos. Chama ele num canto e diga, ó filho, você errou aqui. A primeira vez você fala, a segunda fala, a terceira usa a vara. A Bíblia te dá esse direito de você usar a vara dentro de casa. Mas conversa. Nunca o pai tire a autoridade da mãe quando a sua mulher falar que a tua filha está errada ou mandar ela fazer um serviço. Nunca tira a autoridade da tua esposa. Concorda com ela, diga, ó filha, você tem que fazer isso. Filho, você tem que fazer isso. Porque senão ele sempre vai no lado mais fraco. A mãe vai mandar, ela vai dizer que não. E o pai vai apoiar, ela não vai fazer. Ambos os lados. Ensina os teus filhos. Ensina ele a ser um homem, ensina ela a ser uma mulher. Tanto o pai como a mãe. Eu hoje dou graças a Deus porque eu não tenho do que me envergonhar, como eu falei. Às vezes eu falo com a minha mãe, ela sempre diz para mim que eu era muito brigona com a Jéssica. Ela disse, eu não quero nem ver quando tiver os netos. Tudo que tu fez de mal para a Jéssica, briguenta que tu era, tu vai deixar os netos fazer. Eu disse, não mãe, não vou deixar. Eu disse, uma que eles aprenderam como se comportar, eles vão ensinar os filhos. Eu disse, eu não vou passar a mão em cima dos erros. Eu disse, porque eu quero que eles cresçam melhor do que a mãe e o pai. Que eles sejam exemplo, como eles são. Então, se o teu neto estiver errado, não passa a mão em cima também. Você que é avó que está aqui ou está nos ouvindo, ensina ele o caminho certo. Ensina ele a ser um homem. Ensina ela a ser uma mulher. Amém? Quero convidar o pastor aqui para nós orar em favor das famílias. Você que está nos ouvindo, você que está aqui nesta noite, que Deus venha abençoar você e te dar essa sabedoria para você administrar o teu lar. E quero falar para você, homem, que está nos assistindo, você mulher, se é só a tua esposa que está indo para a igreja, se posiciona hoje como sacerdote e comece na igreja com ela. Coloca a tua família no caminho de Deus. E você, mulher, que o teu esposo está indo para a igreja e você não está indo, se posiciona também, porque você tem uma filha, você tem um filho, e lá na frente eles vão aprender com você. Se você não ensinar eles a estar na casa do Senhor, não ensinar eles a estar diante de Deus, o fracasso, o mundo está aí de portas abertas para trazer tudo que não presta. Mas se nós ensinar eles a se colocar diante de Deus, nos caminhos do Senhor, nós sabemos que Deus vai guardar eles. Amém? Senhor, diante de ti, Pai, eu quero nesta noite me colocar
E quero te apresentar, Senhor, cada família, cada mulher, cada homem que está aqui nesta noite. Cada filho, cada filha que está nos assistindo, que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha direcionar, meu Deus, estas mulheres, essas pessoas, Pai, para que eles possam entender o Teu propósito, Deus. Que essas mulheres possam aprender, Senhor, contigo, Senhor. Se elas não tiveram, Senhor, a oportunidade, às vezes, de aprender com a mãe, Senhor, com o pai, que o Senhor possa dar essa sabedoria, essa direção para eles, para que eles não venham se perder no caminho, Senhor, para que a família desses que estão aqui nesta noite venha ser bênção na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Vem nos abençoar, Senhor, vem nos dar, Senhor, direção. Abençoa cada mulher, Senhor, cada homem, Deus. Dá sabedoria, dá paciência, Senhor, dá graça, dá entendimento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar na vida dessas mulheres que estão aqui nesta noite, que estão nos assistindo, Senhor. Eu quero, Deus, que o Senhor venha dar paciência para elas, a sabedoria que o Senhor me deu, Senhor, para mim vencer, Senhor. Eu quero profetizar na vida desta mãe, desta mulher, que o Senhor venha dar essa graça, Senhor. Como administrar, Senhor, uma casa, como administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós colocamos, Pai, primeiramente a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, na Tua presença. Reconhecemos, Deus, o Teu governo. Reconhecemos, Pai, a Tua autoridade, Deus, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida desta igreja a qual o Senhor confiou nas nossas mãos. Não porque nós merecemos, porque Tu sabes que nós não merecíamos estar aqui. Nem sequer a família que temos nós não merecia, Pai. Mas a honra e a glória pertence a Ti, porque Tu és um Deus que faz as coisas no Seu tempo, do Seu jeito, do Seu modo. E nós queremos nessa noite, Pai, mais uma vez honrar o Teu nome e glorificar o Senhor, porque és digno, Senhor. E queremos abençoar as famílias, Pai, que nos assistem, que nos acompanham presencial e quem sabe online nessa noite. Quem sabe famílias, Pai, que estão sem nenhuma perspectiva mais. Homens que estão, Senhor, em lugares que eu estive já um dia, Senhor. Mulheres que estão em lugares, Pai, que um dia a Rosa esteve, Pai, um dia. E não sabe mais o que fazer, Pai. Nós entramos, Pai, nesse cativeiro agora, Senhor, e nós quebramos esse cativeiro satânico. Em nome de Jesus. Nós entramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, nesse cativeiro onde o diabo tem mantido a mente desses homens presa, a mente dessas mulheres presa, Pai. Nós entramos nesse cativeiro agora na autoridade do nome de Jesus, e nós quebramos esse cativeiro satânico, nós quebramos essas algemas do inferno, Pai, que está destruindo famílias, que está levando famílias à destruição, à separação, que está levando filhos para as drogas, filhos para a prostituição. Deus, em nome de Jesus, nós entramos agora, Senhor, nesse cativeiro do inferno, na autoridade do nome de Jesus, e nós quebramos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e nós libertamos essas vidas, Pai. Nós declaramos que esse casamento não vai ser destruído, nós declaramos que esse filho não vai para as drogas, nós declaramos, Pai, aquele homem que traía não trairá mais, nós declaramos, Pai, que aquela mulher que traía não trairá mais. Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque entrará o temor do Senhor no coração, entrará o temor do Senhor nesta casa, entrará o temor do Senhor nesse ambiente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos uma palavra, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, para que o Teu nome seja glorificado. E você que acredita, levanta as mãos para os céus essa noite, levanta as mãos bem alto para o céu e ora pela tua família, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu casamento. Quem sabe eu falo com mulheres aqui nessa noite, que você diz assim: pastor, casamento nenhum dá certo para mim, nenhum relacionamento para mim dá certo, nenhum relacionamento para mim tem dado certo. Eu tenho me envolvido tanto que não dá certo. Eu profetizo que a partir de hoje, Deus assume o controle da tua vida, Deus assume o controle da tua casa, Deus assume o controle da tua família, em o nome de Jesus.
Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nós profetizamos a cura nos casamentos, nós profetizamos a cura nas famílias, nós profetizamos a cura, a restauração, em o nome de Jesus. Pessoa, Deus, desse lugar que ela está, esse cativeiro, Senhor, em nome de Jesus. Vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche. Aleluia. Você pode aplaudir o Rei dos Reis dessa noite? Aleluia. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Você pensa que a Rosa é quietinha, hein? É quietinha até ela abrir a boca, hein? Quando começa a falar não para mais, gente. Amém. Você recebeu essa palavra no teu coração? Sabe, gente, Deus tá levando a gente para um lugar nele que talvez muitos não vão poder acompanhar. É o que o Espírito Santo tem falado nesses dias comigo. Ele vai estar nos levando em lugares, em ambientes nele, que talvez muitos não vão poder acompanhar esse lugar. Mas você recebe essa palavra. Não estamos aqui para dar sermão em ninguém, porque expor a nossa vida aqui, irmão, falo para vocês que não é fácil. Essa semana uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, que a gente ministrou domingo passado, eu expus um pouquinho aqui da minha vida. Hoje a Rose quebrou tudo, a gente, né? Hoje ela me expôs aqui em público, né? Mas não era isso que ela falou. Era um pouquinho pior. Amém? Um pouquinho pior. Ela abreviou algumas coisas ainda. Por quê? Porque um dia eu saí do lugar onde eu estava em Deus. E quando um homem fora do propósito, ele é terrível. Eu digo hoje que hoje eu fico tão pouquinho melhor, porque Jesus está em mim, o Espírito Santo está em mim. Tira ele de cena, cara, eu viro um monstro. O único que consegue me manter um ser diferente, um ser mais tranquilo, é a presença dele. Tira ele de cena. Se eu sair do propósito de Deus, cara, cai tudo por terra. Então você precisa, irmão, se preocupar em caminhar debaixo da ordenança de Deus, do governo de Deus. Amém? Entregar o governo de Deus, entregar para Deus o governo da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus negócios, das suas finanças, tudo, deixa Ele controlar tudo. Quando eu abri mão de tudo, Ele assumiu o controle, e hoje eu sou feliz, hoje eu posso ver Deus trabalhando por mim. Às vezes tem situações que eu estou com a cabeça quente para resolver, como eu falei domingo passado. Não vou descontar no meu cachorro, nem na minha cachorrinha, nem na Rose, nem nos meus filhos, não vou descontar neles. Eu tenho que assumir que eu sou o vilão. O maior culpado dos problemas, se acontece comigo, o que dá errado, não é os outros. O problema é eu que não soube administrar, eu que não soube ter cautela em algumas coisas. Amém? Fica muito mais fácil. Vamos até dezembro, irmão, com essa série para a família. Eu sei que Deus vai mexer em estrutura aí. E talvez tem gente que vai vir em um culto e não vai voltar mais, porque é pesado, irmão. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. Se você quer fazer uma campanha para receber prosperidade, para o pastor orar para você receber um carro, uma casa, orar para ungir você com óleo, para você ser próspero, ungir tua mão e assim por diante, pedir que você faça um voto, uma oferta com propósito, você vai ter que procurar outro lugar para você ir, irmão. Aqui nós estamos aqui para dar palavra de destino, palavra de direcionamento, preparar. Vai vir o carro, vai vir a casa, como veio para a gente, como a Rose falou aqui. Vai vir, mas do jeito de Deus. A gente não vai barganhar com Deus, não vai ensinar você a ser manipulador, querer manipular Deus. A gente quer dar palavra de destino, tratar as raízes, curar, restaurar, transformar, para que Deus possa vir e possa fazer morada. Amém? Amém? Estamos entendidos?
Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Está dando um amém mais empolgado, gente. Tá mais ou menos. Sabadão, irmão.